Olá, olá. Vamos entrando. Deixa eu chamar já aqui o professor, peraí. Oi. 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 Oi, professor, tudo bom? Tudo bem, minha amiga? Como está? Tudo bem? Tudo já. Eu não estava conseguindo entrar aqui, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Tranquilo, que bom, que bom. Que Tudo bom estar bem? aqui com você, uma honra. Igualmente. Igualmente. Que bom que conseguimos fazer. Acho que o tema é bem, para um momento bem adequado, né? Na verdade, sempre, né? Acho que a gente tem que estar sempre. As pessoas têm um certo tabu em relação a essa questão de vida, de morte, né? De luto, de conversar sobre. E é uma questão que, na verdade, é muito interligada, né? Conectados, estamos vivendo, estamos morrendo de certa forma todos os dias, nossas células renascendo. Então, é algo que a gente tem que falar. E eu acho que o quanto mais a gente fale sobre isso, mais a gente fica em conexão com a vida, com a existência, né? Com o sentido da vida, com o sentido também da morte. E isso nos traz uma certa compreensão, né? Num sentido que é importante para que a gente viva. Vamos dando aqui só uns minutinhos, né? O pessoal entrando. Sim, sim, sim. Só para completar, né, nós conversamos né, há um ano, né, que a gente vem trocando mensagens e nos encontramos agora para a gente falar sobre essa questão do luto, né, como a Gisele falou, né, algo muito falado, pouco refletido e como que a gente chega à aceitação para ressignificar tudo isso que aconteceu, né? Em muito sentido, o número de suicídio, o quanto que subiu, o número de divórcios, o quanto que subiu de 2 anos para cá, o número de pessoas depressivas e ansiosas, né? As perdas, né? O que que é uma perda, né? Nós vamos refletir sobre isso. Então, a hora que você quiser iniciar, fica à vontade, é um bate-papo descontraído, né? Essa live vai ficar gravada e Isso, novamente eu agradeço. igualmente. Então vamos lá. Bom, então a gente tem essa certeza, né, com relação à finitude, à impermanência. Sabemos que vamos, né, onde todos vamos morrer, mas a gente meio que não espera, né, professor, que isso vá tocar as pessoas que a gente ame ou mesmo nós mesmos. Então, muitas vezes a gente deixa para falar sobre esse assunto, deixa para vivenciar essa situação na hora, né? A gente não se prepara antes, a gente não se programa, a gente não estuda sobre, muitas vezes também nem para se autoconhecer, para ter esses processos de conexão, para justamente estar mais preparado para o momento, né? Perfeito. A única coisa que nós não conseguimos negar, como ser humanos, é o nosso sentimento. Né? Nós podemos racionalizar as coisas. Né? O sentimento, ele ensina onde nós devemos olhar. Então, é no sentir, né, que nós apontamos e nós sabemos que algo não está bem. Quando algo não está bem, nós ou podemos estar com medo, que nos gera uma ansiedade. E esse medo e essa ansiedade, ela é voltada porque nós temos medo de perder algo. Então, qualquer autor que você lê, desde Freud, desde Lacan, desde Bion, desde Klein, desde Winnicott, desde Jung, desde os fenomenológicos, Sartre, Heidegger, existe o medo de perder. Perder uma pessoa, perder o celular, perder o emprego, perder um familiar, perder o carro, perder a liberdade, perder a autonomia. E toda essa perda é porque nós não estamos talvez preparados para tudo isso.
E como que nós trabalhamos isso dentro do nosso contexto, né, Gisele? O que que é a perda? Que está, e como que é esse processo que é dividido em 4 partes, que é o luto? Né? Por isso que nós atrelamos, né, que é uma parte que você domina muito bem, que é a parte da vivência da inteligência emocional. Como ser inteligente emocionalmente, como buscar uma aceitação para poder buscar uma resiliência para tudo isso. Perfeito? Exatamente. Pegando um gancho, né? Já falando de inteligência emocional, eu gosto muito de um conceito que diz, né? Inteligência emocional é saber navegar as emoções. Porque justamente, como o professor está dizendo, a gente não vai conseguir controlar, a gente não vai conseguir gerir essa emoção. Essa tristeza, por exemplo, né? Que seria um dos grandes sentimentos assim, das emoções relacionadas com a perda, né? E perdas de várias formas. O luto, ele se dá de várias formas. Como o professor falou, né? Um casamento que a gente se divorcia, um filho que a gente perde, um pai, mesmo sendo da ordem natural, são as perdas que a gente vai tendo pelo caminho. Inclusive também as frustrações que a gente pode ter na vida, dos projetos que a gente sonhou e que às vezes a gente não consegue realizar, são todas formas de perda, são todas formas de luto que a gente vai vivenciando, né? Até quando a gente sai da adolescência, a gente fica adulto, a gente muda de cidade, a gente está sempre constantemente perdendo alguma coisa em nós, ao mesmo ponto que a gente está ganhando novas coisas. E então a inteligência emocional vem como esse saber navegar nessas emoções. A tristeza ela precisa acontecer. E inclusive já entrando também no luto, né, conectando os dois assuntos, é preciso vivenciar esse luto. A gente às vezes quer negar, depois nós vamos falar, tem umas fases, né, do luto, tal, que o pessoal atribui, obviamente considerando que cada dor é única, depende da pessoa, da personalidade, de como ela tem vivido a vida, das crenças que ela tem em relação à vida, até religião, né? Tem religiões que entendem essa transcendência, tem Isso. religiões que entendem que não. Então, assim, tudo a gente vai dependendo de tudo isso para essa dor que a gente vai sentir. E, na verdade, a inteligência emocional, ela vem como o que a gente vai fazer diante daquilo ali, né? A emoção vai surgir, a tristeza vai surgir, vão ter gatilhos, uma música que a gente vai ouvir, um Perfeito. filme, né? E aí a gente tem que saber como é que a gente vai agir diante disso. E essa é a parte do comportamento, né, das nossas ações que podem ser construtivas ou destrutivas e que vai acontecer conforme a nossa inteligência emocional. Perfeito. Certo? Uma coisa interessante é a inteligência emocional. Goleman fala muito disso, né? Que popularizou, né, a inteligência emocional, que é a forma que você se relaciona com as suas emoções. Então, a forma que você se relaciona. Porque não tem como evitar. Mas tem como que eu vou me relacionar com isso? Se isso acopla no coração da pessoa. E se acoplou no coração da pessoa é porque passou pela cognição. Porque nada acopla sem passar pela cognição, né? Se Sim, você vê os sim. processos cognitivos, né, de Judith Beck, de Aaron Beck, né, e assim por diante, então, como que eu me relaciono com a raiva? Agora, a raiva, ela é um subproduto, se você olhar aqui na minha mão, ela é um subproduto do medo. Medo do quê, como eu falei? Medo de perder. Então, quando eu Uhum, perco, eu sinto raiva, eu não fico feliz. Entende? A não ser que seja uma coisa que você uhum, não queira mais na sua vida, lógico, que você comemora. uhum. Então, quando eu passo a me relacionar, o que é relacionar? Não é eu conviver com aquilo, mas como que eu vou trabalhar aquilo dentro de mim? A Então, quando eu própria entendo que raiva, né? Pode falar, pode, pode falar. a raiva sendo um subproduto do medo, e esse medo que me desperta uma ansiedade, então a ansiedade nasce do medo? Sim. A ansiedade por medo de perder. E quando eu perco, eu fico magoado. Então, o tamanho da sua mágoa, ela vai sinalizar aquilo que você perdeu e talvez não deu valor.
E talvez você fosse também tão dependente, aliás, desculpa, daquilo. E essa raiva, quando ela não é resolvida, que eu cuspo para fora, gera uma culpa. Aí eu coloco para dentro. E quando essa culpa também não funciona, aí eu me deprimo. Eu me encolho. Eu me fecho. E quando eu me deprimo e vi que não adiantou nada, aí vem a ideação suicida. Então o processo de luto, né, que a gente vai explorar, temos tempo para isso, é como que eu lido, quem tiver com caneta na mão aí, a gente como um professor gosta, né? Como que eu lido com essa gama de emoções, né, Gisele? Como que eu lido com essa gama? Raiva, Pegando um medo, gancho aqui, ansiedade. né? Pois não. Por exemplo, a raiva, né, professora, é uma emoção que a gente... Na verdade, assim, ninguém nos ensinou a lidar com nenhuma das nossas emoções. Eu sempre Ótimo. digo, né, isso tem que cada dia mais estar no colégio, para as crianças, para que a gente aprenda a crescer sabendo sobre isso. Assim como eu também penso que a gente tem que saber sobre finanças, tipo, como gerir o dinheiro. São coisas que a gente não ensina muitas vezes para as crianças e é tão importante, né? Enfim, então ninguém nos ensinou, nossos pais também não aprenderam, e a gente chega no mundo sem saber lidar com nenhuma das nossas emoções. E a raiva, especificamente, é uma que a gente inclusive inibe, né? Quanto que a gente vê as crianças, não, você não tem que sentir raiva, não, você não pode ficar bravo com o coleguinha, não, não. E aí a gente também aprende a reprimir e a guardar e a ter culpa Perfeito. também pela própria raiva, sendo que é uma coisa normal. E o ideal né? O ideal seria que a gente possa, por exemplo, canalizar essa energia da raiva para colocar em outras questões. Né? Quantas pessoas, por exemplo, que pegam a raiva, que sentem e viram, fazem questões sociais. Então, isso seria um canalizar essas emoções para coisas positivas, certo? Então, a gente não aprendeu a lidar com a raiva. Quando a gente passa pelo luto, a gente vai ter essa sensação de raiva, a gente vai dizer por que comigo, por que não com os outros. E até assim é errado, porque se vai acontecer com todo mundo, por que não com a gente também, né? Por que não com os nossos? É que a gente sofre, a gente sente essa dor, mas essa é uma coisa que acontece com todos, então por que seria diferente com a gente, certo? Mas essa raiva vem, né, professor? E a gente também não sabe lidar. Gisele, eu vou falar uma coisa, eu gostaria, se você concordar, lógico, que você complete ou discorde de mim, tá? Eu tenho um Instagram, lógico, né? Senão eu não estaria aqui. E eu evito de ver algumas coisas e tem coisas que não tem como eu evitar de vê-las. Então, tem muita gente prometendo o mundo Disney. Felicidade em 5 passos para ser feliz. O manual da felicidade. Seja rico, não sei do que. O sucesso, não sei da onde. Enfim. Então, esse Disney todo, né? Essa marketagem toda que acontece, onde essas pessoas que elas tiram a pessoa do mundo da realidade para criar uma fantasia, para não sentir uma coisa que é a dor. Evitar a dor através de uma coisa que se chama, marca essa palavra, escapismo. Entende? Então não tem Disney, meu amor. Não tem Disney. Não tem Disney. Tem que ensinar o filho que não é Disney. Existe a felicidade, existe a tristeza, e existe a frustração que é preciso saber lidar. Existe o sim, existe o não. Existe o ganho, existe a perda. Então, essa cultura massificante, entende? Que é vendida, entende? Por uma massa. Por uma massa. Por isso que menos é mais, sim, e ponto. Então, é vendida por pessoas que estão extremamente desesperadas, estão buscando a felicidade. Mas a questão, Gi, não é buscar a felicidade. A questão é saber lidar primeiro com a frustração. Porque se você procurar, a minha última fala você completa, se você procurar na Torá, no Alcorão e na Bíblia, e você pega na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus fala assim, se você quer me seguir,
pegue a sua cruz e venha. Ele não fala, deixa que eu carrego para você ser feliz. Não. Se você quer vir após mim, pegue a sua cruz, quer dizer, pegue aquilo que é pesado para você e que é você que vai ter que resolver, porque isso é teu, para o teu crescimento ou pela sua teimosia. Entende? Então, se você pegou esse fardo, ou é pela sua teimosia ou pelo seu crescimento, mas venha, que eu posso te aliviar, mas eu não vou carregar para você. Então, essa cultura Disney, entende? Essa cultura toda do vamos ser felizes, né? Vamos para o shopping center, entende? Tô mexendo aqui porque o meu Então, celular esquenta. isso... Tá, Se fica desligar, eu tranquila. volto, tá? Mas Então, não vai desligar agora, não. Já tá desliguei a bom, luzinha para ficar tranquila. menos quente. Tá, e é isso, então, que eu gostaria que você relatasse. Frustração Vamos lá. Tá. e o que é Anotei aqui umas questões. essa aceitação à frustração e esse rompimento com esse mundo da felicidade plena, né? Que eu não posso magoar, eu não posso estabelecer limites e como que fica a geração, entende? Tá. Sim. Então vamos lá. Primeira coisa, falou, já gritou aqui, né? A gente vive realmente num mundo de muitas aparências, primeiro, né? O próprio Instagram tem essa cultura da felicidade, ou os outros apps, não estou falando de nenhum específico, mas a gente está numa Sim, cultura tão grande dessa coisa de que tem que estar alegre, que tem que estar nas telas, que tem que estar o tempo todo sorrindo, que até me vem aquela dúvida, né? E eu li sobre isso também, estudando aqui para o nosso bate-papo, que dizia, né? Será que a gente tem o direito de ficar triste? Será que a gente tem o direito de passar boa, por isso? muito bom, Porque tá todo mundo tão feliz, tá todo mundo tão muito bom. sorridente, que você se sente fora do esquadro, vamos dizer assim, fora do que está se esperando das pessoas. Relembrando, né, que a vida é real. Vida real, dor, tristeza, frustração. Segunda coisa, eu lembro que também já estudando em outras épocas, eu lembro que eu já li sobre assim, que uma das coisas mais importantes para a gente fazer com os filhos seria já de início causar frustrações neles, para que eles aprendam. Tá me ouvindo? Para que eles aprendam a lidar com as perdas, as frustrações. Vocês estão me ouvindo? Ah, meu Deus. Acho que o professor caiu. Vamos chamá-lo de novo. Então, mas como eu vinha dizendo, é... vamos lá. Oi, acho que caiu. Agora Continuamos. entrou, tá entrando. Entrou? Tudo bem? Uhum. Então, Beleza. assim, continuando, que eu não sei de que ponto que vocês pararam de me ouvir, mas que uma das coisas mais importantes para as crianças e que os pais, né, os cuidadores, devem fazer com os filhos é gerar essa certa frustração, justamente para ir preparando para quando é adulto, porque a vida vai vir cheia de nãos, cheia de frustrações e a gente tem que saber lidar com elas. Super concordo. Outra coisa importante, nem comento, né? Mas já comentando, essa crise nossa da cultura, que os valores estão todos invertidos, então essa cultura pelo ter sempre mais, pelo estar sempre feliz, isso tá bem fora do real, né? E me veio também, quando tu estavas falando, concordo super com essa parte do Fórmulas Mágicas, não existe, né? O que é a felicidade? E se a gente for ver, inclusive falando, né, agora na parte que eu gosto de ensinar ali no curso sobre felicidade, a gente tem formas, né, de entender a felicidade. Só Sim, que sim. hoje isso está muito desviado. As pessoas não estão vendo a felicidade como ela de fato é. Por exemplo, a gente tem a felicidade hedônica e a eudaimonia, que remete a Exatamente. Aristóteles, antigamente, né? Aquelas. Isso. E isso é o sentido da vida, uma coisa que, inclusive, é importante para quando a gente perde alguém. Ou, por exemplo, eu vi uma psiquiatra que ela lidava com pessoas com doenças terminais e tal, que quando a gente tem, né,
propósitos, a gente tem projetos, a gente tem coisas, também se torna mais fácil de ir lidando com essas questões, porque a gente está vendo sentidos a mais, né? Sentido a mais na vida. Então, essa questão de felicidade hedônica, que seria uma felicidade necessária, porque as nossas questões relacionadas à subsistência, todas elas estão nessa felicidade, então não é que ela seja útil, etc e tal, mas muitas outras coisas a gente busca como formas de pequenos prazeres, justamente para fugir esse escapismo que o professor falou, né? Hoje, celular, drogas, comer, vícios, né? Como um todo, drogas, comida, compras, Compra, excesso. excessos, né? Tudo isso vem, o sexo também, tudo isso vem como formas de escapismo, né? De a gente sair, de fugir da realidade como ela se apresenta. Então, sim, com certeza estamos vivendo numa fase de muito escapismo e pessoas mal intencionadas percebendo essa procura, porque na verdade todos queremos ser felizes, né? E fugir da dor. É o anseio de Exato. todo mundo. Então, eu penso sim que muitas pessoas de má fé, de má índole, veem nisso uma oportunidade de, eu vou pegar aquela pessoa, porque em três passos eu ensino o que é felicidade, em Não, três passos eu não. ensino. Então, não está errado, né? Eles se aproveitam disso para tentar vender fórmulas mágicas que não existem. A vida real é assim, hoje a gente está aqui, amanhã, depois eu vou perder um pai, vou perder um irmão, vou perder um primo, um tio, e a vida vai seguindo. E a gente também viu isso, puxando outro gancho, né, professor? Nessa pandemia, que a gente chegou a viver um luto, tipo assim, que não foi um luto individual, foram lutos, teve luto individual, mas a gente Sim, viveu um luto geral, social, né? sim, Tem até que eles falam luto, um luto generalizado, assim, porque sim, quem não sim. sofreu vendo alguém que perdeu? E quantas pessoas foram impactadas com o falecimento de cada uma das pessoas, né? Que a gente teve. Cerca já li sobre 9, 10 pessoas ficam impactadas quando alguém próximo faleceu. Então, imagina, né? Essa situação que a gente viveu e a gente viu, e isso é vida real. E, na verdade, não é a primeira vez na história que vivemos uma pandemia. Isso acontece de tempos em tempos, e como eu ouvi também um cara dizendo no início da pandemia, temos que ter maturidade para passar por essa etapa. Isso, luto coletivo, exatamente. Temos que ter maturidade para passar por essa etapa, porque isso de tempos em tempos vai acontecer, né? Já Sim. aconteceu no passado, estamos vivenciando com a pandemia ainda hoje, um pouco desacelerado agora, esperamos que cada dia menos, né? Mas estamos vivendo sim ainda, mas é isso mesmo. A Zygmunt Então, Bauman, concordo com tudo, professor. Líquido tudo. Zygmunt Bauman, que foi um filósofo polonês, faleceu esses tempos, ele estudou muito e escreveu mais de 50 livros sobre a sociedade líquida, o amor líquido, que nada é concreto, tudo escorre pelos dedos. E quando você debruça em Bauman, estuda Bauman, né? Ele morreu bem velhinho, mas sábio, não só inteligente, sábio, né? Você estuda as obras dele, você começa a entender que o maior mal do século são dois: buscar admiradores e viver se comparando. A busca por admiradores e viver se comparando. Quando você busca admiradores e vive nessa comparação, você passa a se tornar dependente. E lendo Bauman, e lendo Jacques Lacan um dia, que é um psicanalista francês, foi um psicanalista francês, né? Lacan fala que o maior desejo do homem é ser desejado. Então, a pessoa, Gisele, como Lacan fala que o maior desejo do homem é ser desejado, é que alguém vire para você e fale assim: Gi, eu não vivo sem você. Meu Deus, que delícia. É isso, ser desejado. Então, esse medo de perder, aí já começa. Então, quando surge o amor, o medo surge junto. Entende? E esse medo de perder, aí que vem a perda. Eu vou voltar já.
Então, quando Lacan fala que o desejo fundamental desse homem é sentir-se desejado como medo de ser perdido. Olha, se eu perder você na minha vida, eu não sei o que eu vou ser. Olha, se não fosse esse emprego, eu estaria morto. Olha que nível de importância que você dá para algo. Entende? E você esquece o resto. E você apenas tem uma visão, né, de afunilada e totalmente verticalizada para uma situação na vida. Então, aí que está. O processo de luto, ele inicia quando você, essa é a palavra, investe. Você não precisa desprezar, mas você investe e canaliza toda a sua energia para isso. E quando você tenta atravessar, e você perde esse algo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Quando a gente perde esse algo e a gente quer começar algo novo, a gente às vezes não sabe aproveitar. Eu li essa frase há 12 anos, que é o seguinte: nunca... Como é que é? Nunca deixe uma porta encostada. Ou você fecha ou você abre. A porta encostada é um mau processo de luto mal resolvido. Então deixa eu abrir ela, deixa eu passar pelo processo de luto. Ou deixa eu fechar. Porque o primeiro vento que bate, mesmo se eu estiver num relacionamento novo, ou numa cidade nova, mas aquilo não foi resolvido, o processo de luto, pessoal, presta muita atenção, ele é obrigatório ser passado. Pode ser a mudança de um trabalho, pode ser a mudança de um esposo, de uma esposa, de um namorado ou namorada, uma mudança de uma... Qualquer mudança que você... Se não realizar isso corretamente, você leva toda a bagagem emocional junto com você. Pois não. Então, tempos, né? Sociedade líquida, já ouvi até gasosa, né? Tá, boa. Né? Com certeza. Boa. Com certeza estamos ligados cada vez mais a coisas também passageiras. Essa questão, né, professor, que o professor tocou da comparação de admiradores, eu já entro até naquela coisa do ego, né? Não adianta. Isso são questões mais do ego, relacionadas ao ego, e que vêm para nos prejudicar, que a gente não deveria se ligar tanto, se importar tanto também com... Claro, a gente não vai viver alienado do mundo, mas assim, não ter essa busca por essa admiração externa. A gente deve ter... Quando a gente sabe quem a gente é, né, quem somos também, a gente se torna muito mais forte diante das críticas que vão vir, diante da realidade ao redor. E isso é o mais importante. A gente, às vezes, está buscando fora um elogio, um amor que a gente não está se dando internamente. Então, essa busca tem que ser mais interior. Ponto um que eu queria falar. Outra coisa que alguém colocou ali sobre a coerência, né, e congruência de virtudes, de exercício das virtudes. Com certeza. Né? Eu gosto da parte dos estoicos e eles dizem, né, não se ocupe em dizer como é um homem bom, seja um homem bom. Eu gosto muito disso. Perfeito. E é real. Então, que a gente viva isso no nosso dia a dia, né? E até posso puxar um gancho que eu gosto muito do... Não sei, tomara que o professor goste também. Pode mas falar, eu gosto lógico. muito do Marcilli. E ele fez uma live do lançamento de um curso, né? Ele é um psiquiatra, muito estudioso de filosofia. Eu gosto dessas mentes. Hoje a gente está deixando tanto de lado isso, né? E são coisas tão importantes para a gente. E ele foi fazer uma live de um lançamento de um curso, e no dia o pai dele foi assassinado e tal. E aí ele falou, cara, eu falo tanto dessa transcendência, eu falo tanto desse que a gente tem que seguir, que a vida segue, não sei o quê, que eu tenho que fazer comigo. Então a gente tem que ter essa coerência, né? Eu também tenho, por exemplo, essa visão meio espiritualizada em relação ao luto, mas óbvio que o dia que chegar mais próximo, eu vou sentir, a vida vai doer, é uma ferida que abre um buraco gigante na gente. Isso, Mas perfeito. que a gente, exatamente, mas que a gente também tem essa coerência, essa congruência, né? De já que eu penso que as coisas transcendem, que o amor segue, eu quero pensar isso também quando eu vivenciar um luto. E aí o professor falou também, já vou te passar a palavra de novo, do amor romântico,
né? E eu faço esse contraponto do amor romântico e o amor genuíno. E a Perfeito. gente justamente tem essa coisa do amor romântico, de prender entre os dedos, de querer, eu te amo, então você tem que me fazer feliz. E de um contraponto, né, o amor genuíno já é diferente. Eu te amo, então eu quero que Isso. você seja feliz. E a beleza está nisso, em a gente deixar um amor que se foi, que não te quis, talvez por algum motivo, porque faz parte, para amar, a gente tem que correr o risco da perda, né, professor? De que não vai dar certo, Isso. de que a impermanência que há em tudo. Então, que aquela pessoa seja feliz, que ela siga um caminho de luz, que ela seja feliz como ela quiser ser. Então, esse amor mais livre, mais genuíno, mais livre, não no sentido de desapego, não no sentido, não quero, não sei o quê. Um desapego no sentido de não se agarrar com unhas e dentes Sim. naquilo e fechar, né? E ao mesmo em relação a uma vida, o que é bacana de quando a gente dá um ressignificado, né, ao luto, e a gente quer que a pessoa siga um caminho de luz, a gente não agarra aquela energia, eu acredito muito em energia. Então eu acho que se a Sim. gente fica naquele sofrimento, naquela coisa, puxando, puxando, negando, a gente está prendendo aquela energia aqui, né? Agora, uma crença pessoal minha, né? Que a energia tem que seguir, que a energia tem que fluir, que aquilo tem que encontrar um caminho de luz. Mas, continuando. Eu estava lendo hoje à tarde, é uma poeta que se chama Heinrich Hilke, que ela fala que ela definiu muito bem o amor no nível de dependência, que o amor no nível de dependência são duas pessoas solitárias protegendo-se uma a outra. Olha, Vamos bacana. lá, a Hilke. O amor em nível de dependência, né? Não num nível genuíno, como você diz, ou agápico, né? Agápico, né? Ou filia, né? É quando são duas pessoas extremamente carentes, patológicas, no bom sentido, se apegam numa solidão, protegendo-se uma à outra. Então, uma não vive sem, tá? Uma questão importante que a gente... Tem uma pergunta aqui da Thalita que eu vou responder para ela agora. Aí, Gi, você fica à vontade. É como saber se o processo de luto foi vivo? Qual a evidência que se conseguiu, que se consegue viver o luto? Boa pergunta. Vamos lá, Thalita. Eu vou falar resumido, aí eu explico para você e a Gisele completa aí. Fica à vontade. O luto é um processo. O primeiro passo é esse. Esse processo pode durar um dia, pode durar um ano, pode durar 10 anos, ou você morre sem estabelecer o processo de luto. Isso vai depender muito de quanto você aceita. Milton Erickson, que é pai da hipnose ericksoniana, ele fala uma frase interessante, e Erickson fala que no veneno está o antídoto. Então é eu entendendo esse veneno que eu vou entender o antídoto. Então, para eu identificar o remédio, eu tenho que saber primeiro, Thalita, qual é a dor. Então, no veneno está o antídoto, significa que eu preciso olhar para essa dor, olhar para essa dor e você não vai ficar feliz, porque você perdeu. Lendo antes, semana passada, Hildegard e Torvald, ele fala que a única coisa que torna a pessoa honesta é quando ele percebe a doença dele, porque a doença torna ele vulnerável. Fala, eu não sou forte, eu vou chorar. Então o acesso, Thalita, agora eu respondo, o acesso à vulnerabilidade de falar, pera, eu perdi. Poxa, eu perdi. Que é o primeiro rompimento da negação. Só que depois dessa negação vem uma raiva muito grande. Por que que Deus levou de mim? Por que que isso aconteceu? Onde estava Deus nesse momento? Que eu oro, eu rezo todo dia. O que que aconteceu? E essa raiva. E como não adiantou nada essa raiva, vem o desamparo, que é a fase da tristeza. Então, Thalita, tem pessoas que param e para o final vem a aceitação. E para eu finalizar, para agir completar, quando que existe a melhora ou a cura? Quando você olha para o evento e apenas sente uma saudade boa. E não uma tristeza. Exatamente.
Quando você olha para um retrato, fala, foi bom, mãe, foi bom, pai, foi bom, meu irmão, foi bom, foi bom. Como eu perdi meu pai e minha mãe, isso é real, perdi meu irmão também, sobrou eu e minha filha no mundo. E há tempos eu olho para esse retrato e foi bom. E foi bom, né? Então, é olhar para o evento e não sentir a tristeza. Se sente uma tristeza forte, é que o processo não foi feito. E tá tudo bem, vamos fazer o processo. Existe um trabalho para isso. A Gisele faz esse trabalho nos trabalhos dela, enfim. Tem várias formas de fazer. Por favor, Gi. Fez sentido, Gi? Nossa, lindo. Então, é a Thalita que perguntou? Foi, foi. Thalita, Se eu tá. não me É, engano, foi. Thalita. Então, como o professor falou, né? Só complementando o que o professor falou, qual é a dor, né? A gente justamente perceber, olhar, se deparar, clarificar esse processo e perceber, sim, eu sofri uma perda de planos, de alguém que eu amava, de um casamento, de uma vida, de um projeto, né? Falando até em todas as perdas. Mas primeiro, clarear e ver, né? Tu tá vendo o que que te tomou? Eu estou sofrendo, eu estou triste. Uma coisa que é importante aqui, né, o chorar. E que a gente não tem essa cultura do chorar, muitas vezes os homens às vezes não se permitem chorar e é uma coisa essencial para que a gente. Ai, meu Deus, será que esquentou? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não sei se vocês dão uma paralisada, não sei se estão me ouvindo. Mas então esse chorar, ele é essencial. A pessoa se conectar com essas emoções que ela está vivenciando, com esse sofrimento, com a dor. E, estão me ouvindo? Eu não sei se sou eu que caio ou é o professor. Chamamos ele de novo. Vamos lá. Então, assim, esse chorar, os homens, as mulheres, nós todos chorarmos, isso. Sentirmos essa dor, permitir essa tristeza chegar, porque como o professor falou, vocês estão ouvindo, que ótimo. É como o professor falou, nós. Só um pouquinho, gente, que eu tô chamando ele aqui, tá? Daí, ó, eu chamei, ele deve voltar. E vamos dar um tempinho, talvez tenha caído, né? Então, assim, se conectar com essa dor, se permitir, se acolher, né? Se permitir vivenciar o processo. Sim, ele caiu. E aí, uma coisa importante: vulnerabilidade é força. Porque o que acontece muito? A gente se vê num momento diante de uma dor, com as nossas feridas expostas, com as nossas dores expostas, e a gente pensa que aquilo ali é uma fraqueza, mas na vulnerabilidade nossa é que está a nossa força. Então, assumir, sim, sim, eu sofri, sim, eu passei por esse momento difícil, e exatamente como o professor falou, existem essas fases do luto. Eu fiz o convite, gente, daqui a pouco ele volta. Tem essas fases do luto, né, que inicia com uma negação, muitas vezes com isolamento. Olha, enviou. Acho que agora funcionou. Funcionou? Funcionou. Certo? Certo, vamos lá. Então, aqui eu vinha Vamos lá. falando, professor, que eu cheguei naquilo que tu falou e falei que a vulnerabilidade, da importância de chorar, da importância de aceitar, de acolher, de se permitir vivenciar esse processo. E falei, aí eu entrei pegando um gancho, que a vulnerabilidade, na verdade, ela é força. Que a gente se depara Perfeito. muitas vezes, né, com as nossas dores. Deixa eu só abrir aqui o cachorrinho. Com as nossas dores. Vem cá, meu amor. Com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. E a gente, desculpa, a minha pequena, com a nossa dor, e a gente acha que essa vulnerabilidade é uma fraqueza, mas não é. É nessa aceitar a vulnerabilidade, acolher, que a gente também vai tendo a nossa força, tá? E falei sobre isso.
E eu vinha falando daí dessas fases, né, do luto, que justamente, como o professor disse, vem aquela negação, vem aquela necessidade, muitas vezes, de isolamento. Tem gente que é de conversar sobre, tem gente que não é. E assim, ó, uma frase que eu li, eu vou passar depois para vocês um site que eu achei muito bacana e que eu visitei, que dizia o seguinte: num processo de luto, a gente precisa entender que sempre está tudo bem. Acho que o professor caiu de novo. Em que sentido? Eu quero chorar agora. Está tudo bem. Eu quero falar sobre a minha perda agora. Está tudo bem nisso, sabe? Porque muitas vezes a gente fica também renegando algumas etapas do processo, sendo que elas são extremamente necessárias. Então, primeiro vem essa negação e esse isolamento, e tá tudo bem em se recolher. Eu não sei vocês, mas a maioria, muitas pessoas, eu, né, é muito comum a gente precisar dessa introspecção para que a gente consiga recuperar as nossas forças e se sentir bem novamente, sabe? Então, faz sentido, que bom. Sim, chorar é fundamental. Sim, alivia, lava a alma, né? É muito necessário. Depois vem desse isolamento e dessa negação, a gente tem a raiva, como o professor falou, né? Por que comigo? Por que isso está acontecendo? Não era para eu ter perdido essa pessoa. Só que a gente precisa entender e se conectar com a humanidade. E essa é uma questão da humanidade. As perdas, estou chamando o professor de novo, as perdas fazem parte da nossa humanidade. Nós somos humanos muito em razão disso, né? Da gente justamente viver essa perda. Então, eu falei da negação, do isolamento, da raiva. Muitas vezes, eu estou entrando um pouquinho nessas fases, né, Tá. comentadas do luto. Tem autor que fala de uma barganha, que você começa a fazer tipo uma negociação, como se a gente pudesse recuperar aquilo. Ah, não, mas eu Isso. vou fazer isso, então vai me trazer de volta. Então tem ainda essa fase, vem essa depressão, essa tristeza, e por fim a aceitação. Então, na verdade, como o professor disse, o ideal, gente, respeitando todas as fases, todas as pessoas, a individualidade Acho, de todos, mas o quanto antes sim. a gente chega nessa aceitação, a gente entende que também só passa por tristeza e saudade quem viveu momentos felizes. Não é verdade? Ô, Então, a ô saudade é porque a Gisele, gente viveu aquela. Uhum. eu entrei no hospital dia 26 de fevereiro desse ano e saí dia 28 de junho. Pois é, o professor Quatro, ficou com quatro Covid, né? meses. 4 meses internado. Nossa. No 45º dia que eu fui aceitar. Quando eu aceitei, ficou mais leve. É. E tu Então eu vê que tinha mesmo não duas... estudando, né, professora, a gente estuda, a gente sabe, mas a gente tem aquela Não. coisa de humano também, de Então chegar na você, hora, agora eu vou ver como é que é. sem Não ter, contato com não temos. Não ninguém, temos. sem contato com ninguém, minha filha a cada 15 dias, não tinha contato, e trabalho não ia assistir a ter mais... Perdi, achava que ia perder, fosse perder. Então, aquilo que foge do meu controle, aí o desespero entra. Então, essa é a questão. Como que eu processo tudo isso? Então, uma das questões que eu preciso entender no processo de luto ou no processo da vida é que a maior sabedoria é que você saber que você é impotente em algumas coisas, quando você não tem controle. Não temos. Então, Não essa temos. impotência, quando eu não tenho controle, a coisa mais sábia a fazer é parar de lutar e se render. Pronto. Aceita. Aceita, isso vai terminar. Pô, mas você vai ter que ficar 2 meses e meio para reabilitação. Fico. Pronto. Agora é fico da boca para fora ou é fico? É lógico que eu não falei, meu Deus, que delícia, mais 2 meses e meio no hospital. Não. Mas eu tive que me relacionar com a raiva. Eu tive que me relacionar com aquilo que eu achava que eu fosse perder. Eu tive que me relacionar com a tristeza porque eu estava sozinho. Só isso.
Eu tive que me relacionar com milhões de fantasias, mesmo tendo 8 pós-graduações, sendo doutor e o inferno a 4, naquele momento da experiência do processo do deserto que nós temos que entender. Então, o Fernando Pessoa tem uma frase muito interessante, que é um resumo do que você falou hoje, que é: fôssemos nós quem deveríamos ser, não haveria em nós necessidade de ilusão. Fôssemos nós quem deveríamos ser, não haveria em nós necessidade de ilusão. Então aceita. Olha para aquilo. E se você olha com ódio para algo, é porque você não aceitou sua separação, meu amor. Se você olha com ódio para o seu trabalho, é que você não fez o processo de luto e você vai ferrar seu próximo trabalho. Você vai ferrar seu próximo relacionamento. Agora, se você olha para aquilo, então 3 movimentos, nós temos um tempo ainda, antes que caia, a gente pode continuar se cair, né? 3 movimentos, eu vou passar rápido e eu gostaria no improviso, né? Porque a gente conversa um ano e é a primeira vez que a gente conversa ao vivo, olhando pro outro. Isso é maravilhoso, né? Mas a gente daqui para frente vai se ver mais. Primeiro processo é autocompaixão. Para de ser algoz de si mesmo. Primeiro processo, autocompaixão. Se perdoa. Autocompaixão. Eu sou fraco, vulnerável, preciso do outro. Entende? Sai do pedestal. Entende? Você não é anjo. Você não é anjo ainda, amor. Você está na terra. Você está na terra. Perfeito? Segundo processo, perdão. Perdoar. E perdoar é tomada de decisão. Perdoar não é sentimento. Quando eu sentir bem, eu perdoo. Então você nunca vai perdoar. Você vai carregar essa fardo nas tuas costas. E o terceiro, que a Gi fala muito bem, que eu vejo aí nela falando, gratidão. Temos que ser gratos. E essa gratidão é que vai mover. Então a autocompaixão é eu olhar para mim e falar: pera, eu sou de carne. Tira a capa do Superman. Você não é o super-homem. Entende? Tira o bracelete da Mulher Maravilha. Pois não. Então, e é interessante, né, essa coisa da autocompaixão, porque às vezes é bem mais fácil a gente ter compaixão pelo outro e a gente não tem muita. O chicotinho tá batendo na gente. Então também tem essa Perfeito. questão, só me lembrando, né, que a gente precisa, assim, essa questão da autocompaixão. Gente, a autocompaixão também dá pra gente ir treinando, por exemplo, com meditações que falem sobre autocompaixão, que falem sobre a compaixão com relação às outras pessoas, porque o nosso cérebro, ele vai trabalhando isso. E quando a gente começa a enxergar essas realidades, a gente também vai criando essas janelinhas, né, que o professor Augusto Cury fala, de puxar as janelinhas, porque a gente tem janelinhas com experiências, com formas de lidar com as coisas. Mas quando a gente cria novas janelinhas, com novas perspectivas, novas formas de ver, a gente então pode acessar na próxima vez aquela janelinha. Então essa questão da autocompaixão, de se acolher, meu Deus, essencial, né? E perdoar, lembrando também que o perdão, ele na verdade não é só para as outras pessoas também. O perdão, ele é uma forma da gente se libertar das situações. Isso é muito importante, né? Quando a gente perdoa uma pessoa, uma situação, às vezes até uma ira em relação a Deus que pode surgir, como que Deus fez isso comigo? Tipo assim, a gente tem que ter esse perdão, essa compreensão de que isso faz parte da vida, né? E perdoar uma pessoa que se foi, perdoar a gente mesmo por ter deixado algumas coisas irem, porque muitas vezes nós mesmos vamos agir de uma maneira errada e vamos deixar as coisas, perder as coisas que a gente planeja, que a gente sonha, que a gente quer. Então, esse perdão, esse auto-perdão são coisas muito importantes. E a gratidão, nem se fale, né? A gente precisa agradecer, até como um fluxo. A minha cachorrinha tá me comendo aqui, me mordendo. Até como um fluxo energético de agradecer, cada vez o universo vai trazendo coisas melhores pra gente, quando a gente tem o exercício da gratidão. Isso é muito importante. Bom, eu vou fazer o meu fechamento aqui, eu acho que daqui a pouco Senão a gente vai passar de 1 hora. Deixa eu fechar aqui, aí fica à vontade. Uma pessoa que eu amo de paixão e leio muito, que é Martin Luther King, admirável Martin Luther King, ele fala, eu até anotei aqui, que nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser,
mas graças a Deus não somos mais nós éramos. E ele fala ainda que nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que são mais importantes para a gente. Sim. Então a nossa vida ela começa a terminar quando eu deixo de ver aquilo que é essencial. E nós temos que romper e entender que necessidade não é hábito. E hábito não é necessidade. E às vezes nós habituamos com algo que não é necessário. E nós temos que começar a pôr na balança e entender que aquilo é um hábito. E o hábito ele faz de você fiel escravo. Um fiel. E o hábito ele cativa você. Por isso que quando você tem um ídolo é um perigo. Porque o ídolo ele cativa. E cativa significa estar no cativeiro. E esse cativeiro te prende num sentido do nível de dependência feroz. Que quando alguém se vai, ou quando você perde algo, parece que você perde a sua vida. É lógico que você não solta rojão, mas o nível de exagero que fica dentro do seu coração. Então nós temos que entender quem nós seguimos. Aonde estão nossos hábitos? Aonde está nosso olhar? É por isso que quando nós entendemos o que é eterno, que é Deus, tudo fica mais leve. E isso não é uma forma de apenas enfeitar o pavão, mas é uma forma real de entender que existe algo eterno. Eu agradeço a Gi, agradeço a presença das pessoas. Por favor, minha amiga. Tá, lindo, professor, muito lindo. Eu separei aqui umas frases que eu ouvi bastante tempo atrás, numas meditações da Monja Coen, e que eu gosto, diz que é um poema que eles leem nos templos à noite. E fala assim: vida-morte é de suprema importância. Clarificar vida-morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai. Oportunidade se perde. Cada um de nós deve esforçar-se por despertar. Despertar para qual o sentido ou sentidos da vida, da morte. Então, essa aceitação, essa compreensão, concluindo também, eu vi nos depoimentos, né, de pessoas, esse site que eu quero dizer para vocês, ele se chama, só um minutinho que eu vou falar aqui, eu achei muito legal, e devem ter muitos outros, né? Falava www.vamosfalarsobreoluto.com.br. Não conheço ninguém do site, mas eu achei tão lindo, porque as pessoas acessam e elas falam sobre as dores das suas perdas. Elas escrevem, então tem relatos muito bonitos. E teve um relato, dentre os vários que eu li, tinha um dizendo, né, que a nossa conexão com as histórias verdadeiras, que na verdade o amor e a dor nos conectam. Então, que a gente se abra sobre isso, que a gente fale sobre isso, e no nosso tempo, lógico, né? Sem forçar, sem, não vai ser hoje, talvez não vai ser amanhã. O momento que eu falei da introspecção, ficar um pouquinho quietinho, sim, é muito bom, chorar é maravilhoso, tem que acontecer, vivenciar as fases do processo, mas se permitir, né? No momento, e por que não deixar que alguns depoimentos lá falavam, né? Vindo que a morte depois ela pode te trazer uns sentimentos de empatia maior, ela pode te trazer, com certeza, depois que o professor Alfredo saiu do hospital, dos tantos dias que ele ficou, ele falou, eu quero viver, e eu fico arrepiada falando isso, porque é verdade, a gente se conecta. Então, quando a gente perde alguém, a gente tentar se ver essa conexão, que a gente tem a vida ainda, e o que a gente está fazendo das nossas vidas, né? Para que sentido que a gente está levando, de que forma a gente pode servir, de que forma que a gente pode contribuir com as outras pessoas, realizar as nossas vontades, os nossos sonhos em todas as atitudes que a gente faz, né? Nas pequenas, no dia a dia. Então, que a gente deixe isso fazer. Pessoas escrevem livros depois que perdem pessoas que amam. Vou só contar uma passagem. Eu fui pegar um Uber voltando do meu último curso que eu fui fazer. E o Uber viu eu falando com a minha mãe no telefone e ele disse, nossa, moça, meu pai morreu ano retrasado. E essa época de final de ano é tão triste, não sei o quê, eu tô te vendo falar com a sua mãe tão carinhosa.
Aí eu falei, meu Deus, né? Preciso de alguma forma trazer um acalento para essa pessoa. E eu falei, pois é, eu falei, eu entendo muito a sua dor. Nossa, é muito ruim passar por isso. E aí eu falei para ele falou, eu falei, o que vocês fizeram Réveillon ano passado? O que vocês fizeram no Natal ano passado? Ah, a gente ficou cada um na sua casa. E eu falei, por que de repente vocês não tentam esse ano se unir? Sei lá, fazer uma atitude legal, fazer uma doação. E ele foi embora, eu fui embora e ele falou, nossa, moça, que ideia legal. Eu vi assim, foi legal ver aquela esperança nele, sabe? E que a gente Perfeito. possa fazer isso. Lembrar, né, professor, como o professor disse, meu pai, minha mãe, foi muito bom tê-lo comigo na minha vida. Sim. Você partiu, Vo- você foi para uma outra mundo, uma outra realidade, uma outra, né? Mas eu estou feliz. Isso, eu acho que a gente deve levar isso da morte também, né? Quando ela passa perto da gente ou quando ela leva pessoas que a gente ama, que a gente veja além de, né, professor? Acho Sim. que é isso. O Agradeço conto, também as pessoas, professor. Pode falar. o conto que você falou do Uber fez lembrar uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que tem bem no apartamento da minha filha lá em Campinas, que ela fala: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Sem Não tocarmos, devemos, né? não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem sentir-se melhor e mais feliz. Hum. Então, se você tem seu filho próximo a você, no teu quarto, vai lá e dê um abraço nele. Se tem uma pessoa que você não liga há muito tempo, ligue para ela ou manda uma mensagem, mas faça isso de uma Hoje. forma empática, tá bom? Isso, com amor. Obrigada, professor, de novo. Foi um Obrigado, prazer Gi. gigante. Vamos Todo conversar meu. outros dias sobre outros Obrigado. temas, tá Vamos bom? conversando. Obrigada. Eu vou salvar Um aqui, eu sempre me beijo. atrapalho. Tchau, Tá pessoal. bom. Obrigada por quem esteve com a gente. Se você está assistindo Obrigado. gravado também, passa para alguém que Sim. você queira transmitir a mensagem. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.